Olá, bem-vindos a mais um Fala Auditor, o programa da Receita Estadual em parceria com a TVE Espírito Santo e que trata de temas fundamentais para que você, cidadão, entenda melhor a função dos tributos, a dinâmica de setores que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e também possa conhecer iniciativas que transformam a sociedade para melhor. Hoje eu vou conversar com o vereador Ailton Dadalto, que é presidente da Frente Parlamentar da Reforma Tributária da Câmara Municipal de Vitória e vai falar sobre o trabalho desenvolvido pela Frente na promoção de um debate técnico em busca de soluções para os desafios impostos pela reforma aqui para a nossa querida capital, Vitória. Bem-vindo, vereador Ailton. Muito obrigado por conversar conosco no Fala Auditor. Tiago, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar de um programa que contribui tanto com a sociedade capixaba. Confesso que, no nosso grau de amizade, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pelos auditores aqui do Estado, por toda a Secretaria da Fazenda, pelo papel que tem exercido nesse tempo tão importante da reforma tributária, que não é fácil, não é simples, mas temos profissionais capacitados para ajudar o Estado, os municípios do Estado a continuarem investindo, tendo capacidade de investimento. Obrigado, Ailton, mais uma vez pelas palavras, por estar aqui conosco. Então, gostaria de iniciar a nossa conversa te parabenizando pela iniciativa da criação da Frente Parlamentar e falar um pouquinho para a gente também quais objetivos vocês esperam alcançar com essa iniciativa e como se dará a participação da população, autoridades e também especialistas na Frente Parlamentar, por favor. Perfeito. Desde o início do nosso mandato, a gente sempre teve essa diretriz de abordar o tema da reforma tributária, principalmente para a cidade de Vitória, uma cidade que tem uma capacidade muito grande de investimento, mas que provavelmente irá sofrer com a reforma tributária. E tendo em vista esse futuro, que já é bem próximo, pensamos em trazer grandes conhecedores da área do direito tributário, e eu falo com experiência própria que sou formado em direito, e o direito tributário é um tema complexo, complicado, e que a gente precisa de traduzir para a sociedade. O primeiro ponto nosso ali é elucidar a reforma tributária, é mostrar para a população, para os vereadores, para os comerciantes, para o setor produtivo, enfim, para os advogados, qual o impacto da reforma tributária. Esse é o primeiro ponto. Então, de uma forma didática, trazer a reforma tributária. O segundo ponto é, agora, conhecendo da reforma tributária, o que queremos fazer de políticas públicas para os próximos anos. Como queremos manter a capacidade de investimento do município, do Estado, tendo em vista que iremos sofrer um impacto muito grande com a reforma tributária. E como que a gente consegue refletir sobre essas políticas públicas? Ouvindo especialistas, ouvindo comerciantes, ouvindo todo o setor, toda a cadeia produtiva, ouvindo advogados, especialistas, e aí somando forças para entender, olha, a gente tem que priorizar investimentos no setor de turismo, lazer, entretenimento, cultura, preparar o fisco, preparar toda a prefeitura. Então, como que a gente vai direcionar as políticas públicas do município? E a Câmara de Vitória é o local exato para isso. A casa parlamentar onde a gente escuta de todos os lados e tem que preparar a melhor política pública possível. Nossa primeira reunião foi um sucesso, as pessoas elogiaram muito pelas pessoas que estiveram lá, tivemos a sua presença, a presença do ex-secretário da Fazenda, que foi meu professor, Marcelo Toé, tive a presença de vários ex-professores lá, que trouxeram, de uma forma geral, como se dará a reforma tributária. Bacana. E também mostrando onde a gente tem que ficar alerta, como que a gente tem que estar preparado para o futuro. Então eu vejo de suma importância esse tema, e eu fiquei muito feliz, confesso, pela capacidade não só dos especialistas que foram, mas dos auditores que a gente tem aqui no Estado e no município. Tive a grata felicidade de conversar com vários durante a minha campanha, durante já o mandato, e aprender um pouquinho. É um tema muito complexo, eu confesso que tem muita coisa para estudar ainda, mas a gente segue nessa toada. Bacana, parabéns mais uma vez, Ailton. E são 3 pilares realmente muito importantes: transparência, conhecimento e diálogo. Eu acho que esse é o caminho, a gente trabalha dessa forma lá na Receita Estadual, na Cefaz. Parabéns mais uma vez. E a gente sabe que a reforma ela trará um peso significativo em relação ao critério populacional, tanto dos estados como dos municípios. E aí eu te pergunto se vocês já têm uma ideia dos impactos que isso pode ter na capital Vitória, em relação à mudança do ICMS para o IBS. Como é que vocês estão acompanhando isso, para que a gente possa minimizar no futuro os impactos? Perfeito. Vitória já sofreu uma pequena queda de arrecadação, até na questão da participação no ICMS esse ano.
Então, realmente já ligou um alerta. E a visão principal é aonde que a gente vai investir em políticas públicas para que elas possam retornar e continuar com essa capacidade de investimento. Então, por exemplo, já é público notório que todos falam que o setor de turismo aqui na cidade de Vitória, ele precisa de cada vez ser mais investido. O setor de entretenimento, onde a gente consiga trazer pessoas para a cidade de Vitória. A gente tem uma peculiaridade muito grande aqui na cidade. A gente acorda com 320 mil pessoas. 320 mil pessoas. Agora a gente tem 1,5 milhão de pessoas transitando na cidade de Vitória. Mas o consumo não vai ficar aqui. O consumo normalmente vai para cidades da Grande Vitória, mas em Vitória, por ser uma cidade onde as pessoas trabalham, mas algumas delas não moram, a gente acaba perdendo isso na parte, né, do consumo. Então, o que a gente tem que fazer? Atrair mais moradores, atrair essa questão do turismo. Eu sempre falo no investimento do setor de esporte, é importantíssimo, eventos esportivos. Então, essa cadeia que gira em torno do turismo, ela é muito importante. Então, eu não gosto de falar essa arrecadação, porque às vezes as pessoas só querem arrecadar. Não, é essa capacidade de investimento, porque não adianta ter arrecadação se você não tem investimento, de nada serve. Mas se a gente estiver bem direcionado para investir, vai dar certo, a gente vai continuar investindo. Vitória, nos últimos 4 anos, investiu 2 bilhões, praticamente, em políticas públicas. É um valor muito alto. É uma cidade pequena geograficamente, que tem evoluído muito. E eu falo isso também, fruto de uma gestão boa, mas fruto também de bons servidores, mas que ela precisa de, assim, ter aquele choque de realidade e entender que a reforma tributária vai atingir. Vai atingir. Se vai ser muito ou pouco, depende de nós, servidores, agentes públicos, e que aquilo que eu falo, se você está na política, você tem que se preparar, tem que se capacitar e tem que entender. Porque, por exemplo, esse é o momento de que quem não se preparou vai ter muita dificuldade. O direcionamento da gestão tem que ser esse. Bacana. Entender onde que vai investir. Bom, eu vou pegar 2 partes da sua fala, da sua resposta, ótima resposta, várias ideias aí, é esse mesmo caminho. Mas você falou em investimento, né? O governo do estado, inclusive, é o estado que mais investe no país em termos proporcionais. Então, a arrecadação realmente tem que voltar para a sociedade. Vitória tem feito, o estado tem feito. E falou também em simplificação, né? Que é um dos principais objetivos da reforma. E essa simplificação, vereador Ailton, ela pode trazer mais dinamismo, competitividade, né? Como é que Vitória pode se aproveitar dessa nova fase, né? Não olhando só o que é ruim, mas também o que é positivo da reforma? A gente tem até, e eu não treinei para falar isso aqui, eu confesso, mas o Nota Premiada, que é um programa de vocês, é um programa brilhante e que talvez não seja, assim, né, ao pé da letra, em estrito senso, uma simplificação tributária, mas isso faz um serviço pedagógico para a sociedade muito grande. Ele mostra que o tributo pode retornar, que a contribuição pode retornar. A gente tem em Vitória também a Nota Vitória, então eu falo que os nossos servidores estão extremamente preparados para isso. Então, o que eu entendo como esse momento de transição? É a sociedade entender, é a sociedade estar presente no debate político, Graças a Deus, hoje mudou um pouco esse cenário, as pessoas querem conhecimento. Então, eu entendo que esse momento de transição é muito menos técnico no sentido de números e muito mais da questão da didática para a população. Então, eu entendo que essa fase de transição é também isso. Sim. Eu reforço, Thiago, o óbvio, às vezes, não é dito. E quando ele não é dito, as pessoas têm dificuldade de entender. Perfeito, perfeito. Ailton, que bom, né, que Vitória está nesse caminho, parabéns mais uma vez. Espero que os outros municípios também estejam com essa preocupação e aí eu coloco a Receita Estadual, você faz à disposição. Para finalizar a nossa conversa, que está muito boa, mas o tempo é curto, uma última pergunta sobre os próximos passos da frente parlamentar para que a gente possa manter esta cidade, Vitória, que é uma das mais competitivas do país, nesse caminho. Nesse caminho, né? Eu lembro na nossa primeira reunião que o secretário da Fazenda atual da Prefeitura de Vitória falou sobre a participação dos municípios na comissão da nova reforma tributária, através da federação das prefeituras. Eu acho que... Comitê gestor. No comitê gestor. Eu acredito que essa é uma pauta importantíssima para que a gente possa realmente ter uma participação. Vitória é vista como a cidade do futuro, Vitória é vista como a cidade onde todo mundo quer morar. Mas a gente precisa divulgar isso, a gente precisa difundir isso. E essa participação, como o secretário comentou, é importante e a gente precisa de ocupar espaços importantes. Bacana.
Hoje o Espírito Santo, e eu tenho que aqui deixar os meus parabéns e os elogios, há uma gestão que hoje é referência também nacional no sentido da parte tributária. A Secretaria da Fazenda hoje, os auditores da Fazenda hoje do Estado do Espírito Santo têm um renome no Estado, no país inteiro, principalmente no Estado. E eu falo isso por ser um admirador, né? Conhecer, utilizar os serviços de vocês, ser amigo de vocês e através do trabalho profissional. Mas eu acho que Vitória, principalmente por ser a capital do futuro que a gente fala, ela tem um potencial muito grande. E o que a Frente Parlamentar quer fazer? Ela precisa, daqui a no máximo 2 anos, que provavelmente é onde a gente vai estipular, para entregar um bom plano de trabalho, é mostrar para a sociedade que a gente sabe para onde que a gente vai direcionar nossas políticas para a reforma tributária. É um protocolo de intenções que a gente quer criar, mostrando, olha, o investimento tem que ser aqui, a gente tem que reduzir custo aqui, a gente tem que direcionar esse setor para cá e, claro, falar bem claramente, olha, Vitória agora precisa de consumo, precisa de prestação de serviço, não dá para ter um galpão aqui, não dá para ter espaços ociosos aqui, Vitória tem que ser movimentado, Vitória tem que crescer, trazer gente para morar sim. É um tema difícil de falar, mas tem que ser feito. Então, assim, eu estou adiantando algumas coisas, mas isso é principal. Bom, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Sem dúvida nenhuma, a Frente Parlamentar é uma excelente iniciativa que pode contribuir muito para o amadurecimento do debate em torno da reforma tributária e também para a construção de políticas públicas que possibilitem a nossa capital minimizar os riscos trazidos por essa mudança e aproveitar as oportunidades pela reforma tributária, desenvolvimento econômico, social ainda melhores aqui para o município. A Cefaz, por meio da Receita Estadual, seguirá parceira dos municípios capixabas na busca por essas estratégias, que são fundamentais para preservar a competitividade e a pujança da nossa economia. Temos acompanhado esse debate de muito perto e preparando o Estado para essa transição. Contem com o governo do Espírito Santo para enfrentar esse processo. Infelizmente, como eu disse, o nosso tempo está acabando, mas com certeza ainda temos muito a falar sobre o assunto. Então, meu amigo, a caneca é um presente para você aqui do nosso programa. Muito obrigado, e um convite para voltar aqui outras vezes. Com certeza. Muito obrigado. Eu vou encerrar minha participação, claro, com muita honra, agradecendo pelo presente. É simbólico, mas eu tenho uma admiração enorme por vocês, pelo trabalho que vocês fazem. E o meu mandato tem como referência, nessa área tributária, o trabalho de vocês. Thiago, que é um grande amigo, mas principalmente, além de um grande amigo, é um grande servidor. E esse é o exemplo que eu quero deixar para a sociedade, pessoas que se preocupam com o próximo. A gente, às vezes, só olha o número e esquece do cidadão. E vocês fazem esse trabalho de olhar para o cidadão junto com os números. Bom, mais uma vez, muito obrigado, vereador Ailton Dadalto, pela presença. Ficamos por aqui, mas sigam ligados, pois na sequência vem o quadro Receita Informa, que vai trazer o passo a passo para o cadastro de instituições sociais que estão interessadas em participar do programa Nota Premiada Capixaba. Um grande abraço e até o próximo Fala Auditor. Essa dica é importante para ajudar a quem mais precisa, Tiago. Além de distribuir prêmios de até R$25 mil aos cidadãos todos os meses, o Nota Premiada Capixaba também premia as instituições sem fins lucrativos escolhidas pelos ganhadores. E tem mais. Mensalmente, o programa distribui R$170 mil entre as instituições cadastradas, de acordo com o número de apoiadores de cada uma. E tem mais uma boa notícia. O cadastramento das entidades sociais no programa é muito simples. É só acessar o site notapremiadacapixaba.es.gov.br, clicar no menu Instituições e, em seguida, em Solicitar Cadastramento. Depois, é só preencher o formulário e enviar a documentação necessária que está discriminada no site. Caso tenha alguma dúvida, acesse o atendimento pelo chat. Acompanhe o Fala Auditor para mais dicas como essa. Até a próxima!